Iniciou, gravação iniciada. Bom, eu vou aqui resolver um exercício sobre fluxo de custo mínimos para o seminário sobre modelos de rede da disciplina de pesquisa operacional ministrada pelo professor Avelino no curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal do Espírito Santo. No problema de fluxo de custo mínimo, nós devemos encontrar uma forma de transportar algo, que é o fluxo, por determinados caminhos, que são os arcos, entre determinados locais, que são os nós, e de forma mais barata, da forma mais barata possível. Para isso, em um problema desse tipo, devemos ter nós associados de produção, de onde o fluxo sairá, e de demanda, para onde o fluxo deve ir. Os outros nós presentes serão utilizados apenas para a passagem do fluxo. Para isso, assumimos que eles possuem tanto produção quanto demanda zero. O problema em questão foi retirado do livro A Introdução à Pesquisa Operacional, oitava edição, escrito por Hiller e Lieberman, e está descrito aqui abaixo. O exercício é o 9.6-2, na página do livro, ele está na página, deixa eu confirmar, 417. Nele, ele diz o seguinte: uma empresa vai fabricar o mesmo produto novo em duas fábricas diferentes e depois disso o produto terá de ser enviado a dois depósitos. A fábrica 1 é capaz de enviar uma quantidade ilimitada por trem apenas para o depósito 1, ao passo que a fábrica 2 pode enviar uma quantidade ilimitada por via férrea somente ao depósito 2. Entretanto, poderão ser usados caminhoneiros independentes para transportar até 50 unidades de cada fábrica para um centro de distribuição, dos quais até 50 unidades poderão ser enviadas a cada depósito. O custo de transporte por unidade para cada uma das alternativas está exposto na tabela a seguir, juntamente com a quantidade a serem produzidos nas fábricas e as quantidades necessárias nos depósitos. A gente tem essa tabela aqui, onde a gente pode ver que essa aqui é a coluna de onde sai, que a gente diz que é a fábrica 1, a fábrica 2, o centro de distribuição e aqui a quantidade. Para onde vai? Centro de distribuição, depósito, ou seja, da fábrica 1 para a fábrica 2, vai para o centro de distribuição por um preço de 3 e 4, para o depósito de 7 na fábrica 1, de 9 na fábrica 2 para o depósito 2. A produção da fábrica 1 é de 80 unidades, da fábrica 2 é de 70 unidades. O centro de distribuição para os depósitos, ele custa 2 para ir para o depósito 1 e 4 para o depósito 2. O depósito 1 precisa de 60 unidades, ele tem uma demanda de 60 unidades, o depósito 2 uma demanda de 90 unidades. A gente pode fazer uma diagramação dessa questão deste modo, onde cada bolinha é o nó, cada arco, cada traço com uma setinha é o arco. Aqui a gente pode ver isso de maneira mais clara, os caminhos que a fábrica 1 tem, que é para o depósito 1 ou para o centro de distribuição, o caminho da fábrica 2 e os depósitos. A gente pode ver aqui que do lado esquerdo está definido a capacidade desse arco, capacidade de fluxo, que das fábrica 1 para o depósito 1 e da fábrica 2 para o depósito 2, essa capacidade infinita. Do lado direito, a gente tem o custo em cada um dos arcos, sendo da fábrica 2 para o depósito 2 o custo de 9, da fábrica 1 para o depósito 1 o custo de 7. Para o centro de distribuição, a gente também tem isso representado, sendo 50 capacidade em todos os arcos e aqui os custos de cada arco. A partir dessas informações, nós iremos encontrar o custo mínimo para conseguirmos transportar esse fluxo. A primeira coisa a se fazer vai ser a gente colocar as bibliotecas, né, fazer a entrada das bibliotecas, sendo as tradicionais e a ORTools Minimum Cost Flow para a gente poder resolver esse problema em questão. Aqui, definindo os dados, a gente tem que eu fiz essa definição de dados para a fábrica 1, 2 para o depósito e para depósito 1 e 2 e para o centro de distribuição, associando ele a números, porque o programa, o código, ele vai ler por esses números, iniciando do 0 e indo subindo, adicionando termos até o 4. Mas, para ficar mais claro a escrita aqui nessa caixinha, eu fiz assim só para a gente poder visualizar melhor. Então, eu declarei cada nó aqui. Aí aqui eu declarei as variáveis, que é, no caso, o número de nós, que a gente tem 5 nós, que a gente pode observar aqui por esse diagrama.
temos 5 nós, e ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos, que está definido aqui. 5 nós e 6 arcos. Esse M vai ser porque aqui, quando a gente pode ver, a capacidade desses dois arcos é infinito, mas a gente não teria como representar o infinito de uma maneira concreta aqui no fluxo, no código. Então, eu represento com um M grande, atribuo a esse M grande um valor muito maior que as capacidades de qualquer um desses arcos. Então, eu coloquei um valor de 1000, que aqui para o código vai ser considerado infinito, visto que as produções são de 80 e 70. Aí agora, eu defino os vetores do fluxo, sendo o start nodes, da onde o fluxo vai sair, no caso, os vetores, os nós que tem os fluxos saindo, sendo a fábrica 1, ele sai dois fluxos, que ela pode sair tanto para o centro de distribuição para o depósito 1, por isso ela é repetida, fábrica 1, fábrica 1. A fábrica 2 também sai dois fluxos, que é para o centro de distribuição ou para o depósito 1, depósito 2, aliás. E do centro de distribuição também tem dois fluxos saindo, que é para o depósito 1 e para o depósito 2. Aqui no EndNodes, a gente vai colocar os nós de chegada, onde a gente tem que enviar esses fluxos. Então, a gente pode ver que a fábrica 1 vai enviar para o depósito 1 e para o centro de distribuição. Ou seja, centro de distribuição e depósito 1. Aqui eu coloquei na ordem centro de distribuição e depois depósito 1, porque o centro de distribuição eu atribuí um valor de 2 e o depósito 1 um valor de 3. Então, a gente pode observar que se a gente pegar o número daqui, no caso o valor daqui, com o daqui, é exatamente o nosso fluxo, onde a gente vai ter um arco. Ou seja, tem um arco entre a fábrica 1, o centro, a fábrica 1 e o depósito 1, a fábrica 2 e o centro, a fábrica 2 e o depósito 2, o centro e cada um dos depósitos. Cada um vai ter seu arco. Aqui, na variável das capacidades, a gente vai justamente formar a capacidade de cada arco desses. No caso, o arco F1 para C tem uma capacidade de 50 unidades, como a gente pode observar aqui. F1 para C, 50 unidades de capacidade. O arco F1 para D1, que no caso é fábrica-depósito, ele tem uma capacidade infinita. Por isso, a gente vai representar com o nosso Mzão que a gente definiu aqui em cima, que vai ser a nossa variável por infinito. Aqui a gente vai definir as variáveis de cada um dos arcos, sendo todos os arcos que passam pelo centro de distribuição. Temos uma capacidade limitada a 50 unidades. Por fim, a gente vai colocar um vetor para o custo unitário de cada fluxo. Vai ser esse custo que a gente vai multiplicar lá no final, no caso o solver vai multiplicar, para realizar a operação e resolver o problema. Cada custo a gente tem aqui escrito pelo número à direita, então a gente vai colocar aqui para cada arco, sendo o arco F1C um custo de 3, F1D1 um custo de 7, F2C um custo de 4, F2D2 um custo de 9, CD1 um custo de 2, CD2 um custo de 4. Então, beleza, a gente já esquematizou aqui tudo isso, exceto isso que a gente chama de demanda, que no caso são os valores negativos, e de produção, que são os valores positivos. Isso a gente vai definir nesse último vetor, que é o supplies, que vão ser os suprimentos. Então, da fábrica 1, a gente tem uma produção de 80 unidades. Na fábrica 2, a gente vai ter uma produção de 70 unidades. No centro de distribuição, vai ser 0. Por quê? Ali a gente só quer que o fluxo passe. O fluxo não pode ficar parado no centro de distribuição. Ele tem que chegar e sair. Tudo que entrar no centro tem que sair do centro. Agora, no depósito 1, a gente tem uma demanda de 60, por isso um 60 negativo. Já no fluxo, no nó 4, no depósito 2, a gente tem uma demanda de 90 unidades, por isso um 90 negativo. Com relação a essa parte agora, aqui vai ser onde a gente vai chamar o nosso... só um minuto. Aqui a gente vai chamar o nosso problema em si, a gente vai definir, modelar nosso problema, utilizando essa ferramenta que é o Simple Mean Cost Flow. Então a gente vai vamos adicionar os arcos ao problema, adicionar os arcos no nosso modelo. Para isso a gente vai usar um for, que ele vai passar por cada termo i, que o i é definido como uma parte desse vetor, né? Então ele começa do 0, que vai ser lá na fábrica 1, vai somando 1 até passar por todos os vetores.
no caso que serão os arcos nessa parte, que a gente vai ter que passar por 6 arcos, como está definido aqui. Para isso, a gente vai utilizar esse add arc with capacity and unit cost para adicionar um arco com a sua capacidade e o seu custo unitário. Aí a gente começa ele vai começar passando lá pelos nós de início, vai pegar os nós de fim para já definir qual vai ser esse arco, que vai ser entre um nó de início F1, por exemplo, e um nó de fim C. A capacidade desse arco, que no caso seria 50 se fosse F1 para C, e o custo unitário para transportar um fluxo nesse arco, que também nesse exemplo da fábrica 1 para o centro vai ser 3. Ou seja, para passar 50 unidades, a gente teria um custo de 150, que seria, no caso disso aí, vai ser variado para, sei lá, moeda local, como você queira avaliar esse valor. Adicionar os nós de suprimento e demanda. Aqui a gente vai utilizar outro for, mas para isso a gente vai só adicionar essa parte do suprimento. Ele vai percorrer apenas esse vetor aqui, int supplies, vai pegar qual é, vamos supor, para o nó zero, se ele vai ter uma demanda ou uma produção. No caso, o nosso nó zero, a fábrica 1 tem uma produção de 80, aí vai pegando para cada nó, chegando no nó C, ele vai ver que ele não tem demanda nem produção, então ele vai ser um nó de passagem, ali ele não pode ficar armazenado nenhum fluxo, e por fim, nos nós dos depósitos, ele vai observar que temos uma demanda de 60 e 90, e será para onde tem que chegar esse fluxo da forma mais barata possível. Aqui, chamando o solucionador e exibindo os resultados, a gente vai chamar o solver, que é o minCostFlow.solve. A gente vai... deixa eu só explicar que eu estou olhando aqui para o lado sempre porque eu estou observando se o OBS está gravando. Aqui a gente vai pegar o custo mínimo para essa operação. Deixa eu até trocar esse nome aqui para custo mínimo. A gente vai, então, o que esse solver vai fazer? Ele vai ser esse solver aqui, no caso o minCostFlow.solve. Ele vai rodar isso aqui. No caso, se ele tiver uma solução ótima, uma solução encontrada ótima, ele vai exibir esse custo mínimo e em seguida o valor da solução ótima. E embaixo ele vai exibir o nosso caminho. Eu vou chamar isso aqui de caminho. O fluxo, a capacidade e o custo. Ele vai montar uma tabelinha com o caminho pelo qual esse fluxo passou, a capacidade, no caso que esse fluxo tinha, para ver se ele está batendo com o fluxo que ele vai estar transportando, e o custo gerado ao final desse transporte. Então, se a gente somar todos os fluxos de cada arco aqui, a gente também vai obter esse resultado de custo mínimo, mas ele já vai ter sido gerado pelo solver. Caso o solver não encontre o resultado, ele vai exibir a mensagem que teve um problema e reportar o status do problema. Agora a gente vai rodar aqui o programa para ver se tudo vai bater. A gente roda a primeira caixinha, a segunda, terceira, e agora vou jogar o solver para ver, e aqui ele encontrou um custo mínimo de 1.100 unidades. Aqui ele vai mostrar o caminho, por exemplo, o caminho de 0 a 2, que é a fábrica para o centro de distribuição. Ele vai estar um fluxo de 50 unidades ali, que é a capacidade máxima, com um custo de 150. Por que 150? Se a gente voltar aqui e lembrar, o custo unitário nesse caminho era 3. Aí aqui, de 0 a 3, que é a fábrica para o direto do depósito, ele tinha uma quantidade limitada de capacidade, mas você pode ver que ele só passou 30 unidades. Por quê? Porque o custo desse local, desse arco, era um custo bem elevado, que era um custo de 7. É um dos custos mais elevados aqui, só perde para o custo da fábrica 2 para o depósito 2, que se a gente for observar aqui, fábrica 2 vai ser 1 para o depósito 2, ele acabou passando 40 unidades ainda, que é o custo mais alto, teve um custo de 360 aqui, pode ver que foi o custo mais elevado de todo o processo.
Então, se a gente somar aqui 150, 210, 120, 360, 60 e 200, a gente vai ter o custo total envolvido nessa operação, que vai ser 1.100. Então, é isso. A forma mais barata dessa fábrica transportar esse material seria 50 unidades saindo da fábrica 1 para o centro de distribuição, mais da fábrica 2 para o centro de distribuição 30 unidades. A fábrica 1 iria enviar para o depósito 1 30 unidades, já iria enviar para cá direto, então aqui só precisaria de mais 30, que seria enviado pelo depósito, da 2 para o 3 mais 30 unidades, ou seja, aqui ele completou a demanda do depósito 1. Aí, a fábrica 1 já envia direto para o depósito 2, a fábrica 2 já envia direto para o depósito 2 40 unidades, ou seja, ele vai precisar de mais 50 unidades. Como ele tinha aqui, ele recebeu, o centro de distribuição recebeu 50 da fábrica 1 mais 30 da fábrica 2 e só mandou 30 para o depósito 1, ele ainda tem 50, que vai ser exatamente o que ele vai mandar para o depósito 2, fechando tudo e atendendo todas as demandas, enviando todos os fluxos, nada ficou no centro e a gente conseguiu resolver esse problema de fluxo de custo mínimo. Então é isso, obrigado pela atenção e estou encerrando a gravação aqui.